Começa agora. Desafios e soluções. Uma visão holística da obsessão e do comportamento. Apresentação: Mário Mas. Olá, amigos. Estamos mais uma vez juntos, falando sobre comportamento e espiritualidade, estudando esse tema tão empolgante sobre nossas vidas. Se você quiser participar do programa, fazendo a sua pergunta, você pode ligar para o telefone do ouvinte, 0800 979 5011 ou 2457 7000. Você também pode fazer a pergunta pelo WhatsApp no telefone 11 operadora 97966 40 36 ou 99643 3827. Hoje vamos falar sobre a alegria de viver, alguns aspectos da alegria que podemos ter na existência. Você já está convicto de que isto não é para a sua vida, de que nunca vai acontecer? Alegria é o resultado de uma construção que vamos fazendo em nossa existência, não é uma coisa gratuita. Você pode olhar para o lado e falar, puxa vida, tal pessoa é feliz, ela é alegre, as coisas acontecem para ela, como se ela fosse uma afortunada do nada, né? Afortunada vindo do nada, né? De repente, ela é feliz e alegre, as coisas acontecem na vida dela. O lance é o seguinte, a lei de causa e efeito rege as nossas vidas. O que está acontecendo com o seu vizinho do lado ou com o outro faz parte das realizações que ela ou ele fez ao longo das existências. Então, não são gratuidades, são construções, né? Às vezes a pessoa está numa situação favorável por motivos de prova, para aprender alguma coisa. Não é um privilégio. O privilégio não existe no universo. Se fosse dizer em privilégio, todos nós somos privilegiados de pertencer ou de ser criaturas de Deus. Aí sim, todos nós somos iguais nesse sentido. O livro que vamos utilizar se chama Nascentes de Bênçãos, do Divaldo Pereira Franco e Joana de Ângeles. Para os internautas aí, os ligadão, as pessoas que estão ligadas no Facebook, no intervalo do programa, nós vamos sortear convites para a peça Morrendo e Aprendendo em São Paulo. Vai ter a peça sábado às 19 horas e domingo às 17 horas. Os sócio-amigos da Boa Nova têm 50% de desconto no ingresso, aqueles que quiserem comprar. É no Teatro Ressurreição, na Rua do Jornalista 123, fica pertinho da estação Jabaquara do metrô. Então, na hora do intervalo, vai haver o sorteio para o pessoal que estiver no Facebook, ok? Bom, então vamos lá. Vamos começar o programa, seguindo aqui as reflexões de Joana de Ângeles, que vai nos colocando diante da condição de seres interexistentes, como diz Herculano Pires, pessoas que vivem tanto na dimensão física como na extrafísica. Somos seres multidimensionais. Joana de Ângeles diz: considerasse a criatura humana todas as bênçãos de que desfruta no corpo, as concessões que lhe são colocadas à disposição, e somente teria razões para agradecer, jamais para reclamar. Bom, eu vejo aqui que nós temos a necessidade de aprender ou reaprender a lidar com a vida. Nós entramos no planeta ao reencarnar e engolimos todo o vício social de reclamar, de falar coisas ruins da existência, do planeta, das instituições, né? Há um vício de ver o lado ruim das coisas. E isto já provoca um sofrimento na personalidade. Por quê? Porque o indivíduo fica se enchendo de perturbações, de ideias malsãs, geradoras de energias tóxicas, né, que o indivíduo sofre por suas próprias construções. Eu penso o seguinte, que o indivíduo que está implicado no seu processo de evolução,
que se reconhece como alguém que dirige o próprio progresso, né, através das experiências, ele tem que perceber essas coisas obsoletas, esses comportamentos ultrapassados ou esses vícios sociais e parar de reclamar. As pessoas que consultarem os livros espíritas vão ver os benfeitores espirituais constantemente dando este alerta, né? Dos pensamentos, das emoções, das condutas. Não é porque a maior parte das pessoas fazem ou tem determinado comportamento social de reclamar, de maldizer a vida, que isso é um comportamento normal, que é uma visão crítica da realidade. Não é uma visão crítica, não, é uma visão patológica. Não é? O indivíduo está exteriorizando os tormentos pessoais. E aí a gente cai, não é? Nessa ideia de achar que é normal, entra no mesmo esquema, adoece, perturba o nosso meio social, e aí depois vai querer tomar passe, fazer oração para que tudo fique legal. A pessoa se atormenta e vai tomar passe, se atormenta e vai tomar passe. Será que a gente não tem que aprender a parar de se atormentar? Nós temos que cuidar da nossa evolução. Bom, então está aqui a primeira consideração, né? Você presta atenção nas bênçãos que acontecem na sua vida? Você tem um cobertor quente? Você tem um chá para tomar? Você tem uma casa para te acolher? Não importa se seja alugada ou não? Você tem um trabalho, você tem um sapato, você tem o que comer? Isto não é uma bênção? É uma bênção. Tem pessoas que não têm, não é? Nós precisamos aprender a ser agradecidos com tudo que nos acontece. E Joana de Ângeles vai falar isso em outra obra, né? Agradecer a tudo que nos acontece e até o que não acontece. Porque às vezes não acontece o que queremos para não nos prejudicarmos. Até nisso nós precisamos aprender a pedir, né? A pedir o que for bom para nós. Então olha só. Evitasse a busca desordenada dos excessos e aceitasse com júbilo os recursos que lhe são necessários para uma existência digna, e tudo se lhe tornaria mais fácil, né? Esses excessos, eles são estimulados pelos meios de comunicação que vendem a ideia de que a felicidade está na aquisição de coisas, no status que nós temos socialmente, no corpo perfeito, nos títulos, etc. Né? Então, você veja como que é interessante a psique, né? O nosso mundo psicológico. O indivíduo já tem o que ele precisa, mas ele se sente em falta, ele se sente carente, ele se sente insaciado. Né? Imagina o seguinte, vamos pensar isso em outra dimensão. Imagina que você comesse o seu almoço e terminasse de comer e sentisse fome de novo. Não teria alguma coisa errado? Sim, o seu estômago está com problema, tem que buscar um médico. Porque senão você vai ficar comendo sem parar e vai ter um problema. Os motivos psicológicos, os ganhos, as conquistas, eles também passam pelo mesmo processo. Se você comprou aquilo que queria e aquilo é motivo de algum prazer, de satisfação, pronto, já bastou. Agora não, o indivíduo fica naquela febre de querer mais. Então, já entrou num estado doentio, patológico, no qual a capacidade de se saciar está prejudicada. Então, a pessoa não consegue se saciar, né? E isso é tormentoso. Tentasse compreender melhor os desígnios divinos a respeito da reencarnação e da sua utilidade no processo evolutivo, e logo se lhe aclarariam as interrogações demasiadas, tornando-lhe a caminhada humana mais agradável e enriquecedora. Olha que legal isso. Mais agradável e enriquecedora. Compreender os desígnios da divindade. Muitas vezes nós aprendemos socialmente a querer coisas, a buscar coisas, movidos pelo interesse do ego. O ego que aprende na sociedade, né, e que cria desejos
vindos da sociedade. Então, por exemplo, você assiste uma propaganda que fala para você que você vai ter momentos de diversão e de alegria bebendo com os amigos. É uma imposição dos meios de comunicação. O indivíduo acredita, né, e vai no boteco com os amigos, bebe achando que vai ter as mesmas risadas que vê na propaganda, e não é bem assim. Os tormentos pessoais continuam. A bebida não consegue, ela não tem a capacidade de dissolver os tormentos pessoais, ou as dificuldades, os conflitos, a depressão, o medo, a insegurança. Não. Então o indivíduo vai lá, ele vai se embebedar com os conflitos pessoais, né? Então é um misto de uma suposta alegria com o tormento. Não estamos falando aqui da alegria genuína de estar com os amigos, que é bacana, ir trocar ideias num lugar legal, né? Estamos falando aqui dos excessos, da bebida como motivo de alegria. O motivo da alegria vem da harmonização interior. Agora, é muito bacana estar conversando com os amigos. É claro que sim, é um momento de descontração, de proximidade, de troca de ideias, de alegria. É muito bacana, né? Qual o problema disso? Nada. Agora, tem gente também que faz da vida encontros. A pessoa só quer ficar no meio dos amigos, não consegue ficar sozinha, estudar, ler um livro, aí também ela está deixando de crescer. Bom, então, como diz aqui a benfeitora, se nós compreendêssemos mais sobre a reencarnação, nós teríamos uma postura diferente, não é? Pensar que nós estamos encarnados para evoluir, para aquisição de conhecimentos. A aquisição de conhecimento faz o indivíduo expandir as suas possibilidades, caminhando para aquilo que Jesus falou, vós sois deuses. Então, isso é muito bacana. Deixa eu ver aqui como que está o meu tempo e também se tem alguma pergunta, né? Não tem. Deixa eu ver aqui como que está o Facebook. Eu tenho que atualizar para ver como que está o programa. Você que está participando aí, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Bom dia, amigo. Como saber se o pensamento é meu ou estou recebendo uma sugestão? Obrigada, Soraya, de Minas Gerais. Bom, Soraya, uma coisa que nós temos que aprender é nos autoconhecer, né? Você tem um padrão de pensamento seu, né? Nesse padrão de pensamento tem um percentual que pode ser de pessimismo, um percentual que pode ser de otimismo, outro percentual que pode ser de dúvidas, de empreendimento. Você tem uma ideia de si mesma, você está acostumado a ter esses pensamentos. Quando se aloja um pensamento estranho, persistente, né? E aí a gente começa a pensar no pensamento obsessivo, então ele difere um pouco daquele padrão seu. Às vezes é uma ideia que você não costuma ficar pensando, uma ideia persistente, às vezes sobre dinheiro, sobre sexo, sobre vingança, né? Então, quando você percebe essa intrusão, né, essa invasão de uma ideia alheia, que pode ser de um encarnado como de um desencarnado, fica atenta, você está dando brecha. E isso daí serve de feedback de que você está dando abertura ou de que alguém está querendo o seu mal. Então você tem que fazer o que propôs Jesus. Vigiai, opa, esse pensamento não é meu, para não voltar continuidade nele. E orai, peça forças a Deus, se ilumine para expandir as suas energias, você sair daquela vibração doentia e até desejar o bem para aqueles que querem mal de você, né? E é assim que a gente vai aprendendo a cuidar de nós mesmos. Então está aqui a nossa ouvinte Soraya fazendo a sua pergunta. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta do WhatsApp. Não. Então, continuando, fizesse uma comparação com aqueles que são destituídos de muitos bens e vivem com alegria, daqueles outros que experimentam rudes provações e, não obstante, sentem-se dignificados na experiência iluminativa, de tantos outros que se
de tantos outros que despertaram para a claridade da fé libertadora e avançam com satisfação e certamente bendiriam o pouco que pensam ter ou os prazeres que supõem não experimentar, renovando-se e trabalhando pelo próprio como pelo futuro da humanidade. Vamos dissecar essa colocação de Joana de Ângeles para entender bem, né? Fizesse uma comparação com aqueles que são destituídos de muitos bens e vivem com alegria. Aí já se percebe que há uma evolução do indivíduo, não é? O indivíduo já conseguiu um certo patamar de maturidade, né? De domínio sobre si mesmo, de reconhecimento dos valores da vida, que mesmo ele tendo pouco, ele sabe que aquilo é significativo para ele. Então é alguém que já aprendeu com o sofrimento, não é? Ele não cai num pensamento ou numa cobrança vitimista de achar que é um infortunado porque ele tem menos do que os outros. Esta pessoa mais amadurecida, ela já se alicerça, se apoia em outros valores. Não é o ter muitas coisas que são muito importantes, mas é a própria existência e as experiências que ele está vivenciando. Se o indivíduo já tem assimilado, ou seja, ele já consegue entender que tudo que promana de Deus é bom, então ele vai concluir que o que está acontecendo na vida dele é bom. É claro que não estamos falando aqui das negligências pessoais. Estamos falando aqui dos conflitos que faz ele querer coisas, né, que não são satisfatórias, que não são úteis, etc. Né? Ele não consegue compreender que o que ele tem já é suficiente, porque aí tem a parte doentia interna que faz ele querer mais. Então a pessoa amadurecida já superou essa fase. Então vamos continuar. Vivem com alegria, mesmo não tendo muitas coisas, daqueles outros que experimentam rudes provações e, não obstante, sentem-se dignificados na experiência iluminativa. Quando Jesus fala bem-aventurados os aflitos, os sofredores, esses aflitos de hoje, estes sofredores, estes destituídos de coisas, de reconhecimentos sociais, hoje eles estão já superando a fase anterior, onde eram semeadores da maldade, faziam coisas erradas. Hoje estão com essa aflição ressarcindo os seus débitos, estão caminhando para o progresso, para a melhoria pessoal, né? Na visão da sociedade materialista, consumista, isso é um absurdo, né? O indivíduo vai se contentar com o sofrimento? Ele é bem-aventurado porque ele está sofrendo? Né? Então, a visão materialista não consegue alcançar o que tem por detrás disso. Por quê? Quando você pega a pessoa hoje, bem-sucedida, mas que usa mal o seu sucesso em detrimento dos outros, em prejuízo dos outros, ele está se tornando um infortunado. Ele está semeando para o futuro dele problemas que ele vai ter que amargar muito. Então, aquele que está sofrendo hoje, ele já está ressarcindo, ele já está reparando o passado. Ou, no mínimo, está com consciência, né? Ele agradece as bênçãos da restrição, porque ele pode acertar. De tantos outros que despertaram para a claridade da fé libertadora e avançam com satisfação e certamente bendiriam o pouco que pensam ter ou os prazeres que supõem não experimentar, renovando-se e trabalhando pelo próprio como pelo futuro da humanidade. Depois diz a benfeitora: por sua vez, se esses limitados e sofredores se interessassem por descobrir as razões que os tornam deficientes ou menos afortunados, e de imediato passariam a valorizar esses mesmos aparentes impedimentos, enflorescendo as suas horas com paz e gratidão. Aqui
cabe uma reflexão do indivíduo, não é? E não simplesmente o indivíduo já se colocar numa postura de vítima, de coitado, de sofredor injusto, ficando se lamentando, não é? Autolamentação. Só comigo acontece isso, é muito difícil as coisas na minha vida, eu não consigo nada, as pessoas têm facilidade nisso ou naquilo. Espera aí, uma reflexão. Por que será que eu estou passando por essas experiências? Estamos a 1 minuto do intervalo. Por que eu estou passando por essas experiências? Qual o significado delas? É uma gratuidade da vida? Ou será que as leis divinas estão me ensinando, com isto, a aprender a valorizar a vida? Tem algum significado, sim. Muito importante, né? É uma mensagem da vida para a pessoa despertar, para sair dos erros, dos enganos do passado, onde usou de forma inadequada os recursos benditos da vida. Então, vamos pensar positivamente, vamos refletir sobre a nossa existência. Estamos na hora do intervalo, nós vamos agora a esse breve intervalo e já voltamos. Muito bem, o pessoal do Facebook estão ligados. Deixa eu ver aqui no Facebook se tem alguma fala aí. Bom, antes disso, enquanto carrega aqui o Facebook, eu falei da peça Morrendo e Aprendendo em São Paulo. Então vai ser sábado às 19 horas e domingo às 17 horas. Você deixa o nome aí para o sorteio, dizendo que quer participar desse sorteio para você ganhar os convites, né? O par de convites. O pessoal da produção vai entrar em contato com você no Facebook. Então, no Teatro Ressurreição, Rua do Jornalista 123, perto da Estação Jabaquara do metrô. Morrendo e Aprendendo em São Paulo. Então, você já está participando desse sorteio. Vamos ver aqui no Face, tem alguém falando alguma coisa, alguma pergunta? Tem que falar no microfone, senão o pessoal não escuta. Não tem mais nenhuma pergunta. Eu vou aproveitar e vou compartilhar o programa para entrar no meu Facebook. Compartilhar, publicar e ver se já entrou no meu Facebook. Bom, uma dica também para vocês que estão aí no Facebook é o livro de Joana de Ângeles, Conflitos Existenciais. Esse livro aqui, eu vou dar o estudo da série psicológica Joana de Ângeles no domingo, agora, das 9 às 11h30, no Instituto Amélia Rodrigues. Deixa eu abrir aqui o tablet para pegar o endereço. Vamos lá. Vai ser no Instituto Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, na Rua Silveiras, 17, Santo André, dia 4/6, às 9 horas da manhã. O estudo da série psicológica de Joana de Ângeles, vai ser o livro Desafios Existenciais. Esse livro eu faço indicação para você como leitura, não é? Ele vai falar de temas tais quais fugas psicológica, preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse, fobia, coragem, amor e morte. São os temas que eu estou estudando no Amélia Rodrigues. Estamos para voltar, vamos lá. Muito bem, estamos de volta estudando o livro Nascentes de Bênçãos, falando sobre a alegria de viver. Não, espera aí, deixa eu pegar aqui, alegria de viver. Antes disso, eu quero passar para vocês a agenda das palestras. No dia 3/6, amanhã,
Às 20 horas, vou estar no Centro Espírita Ismael, na Avenida Henri Janor, 141, Jaçanã. Às 20 horas. No dia 4/6, na Instituição Assistencial e Educacional Amélia Rodrigues, Rua Silveiras, 17, Santo André, às 9 horas da manhã, estudando a série psicológica de Joana de Ângeles. É só aparecer, não precisa de inscrição. Dia 6/6, vou estar no Centro Espírita Jesus é o Caminho, na Rua Arminda de Lima, 403, Vila Progresso, Guarulhos, às 20 horas. Se você não pegou os endereços, eu coloco depois no Facebook Mário Mas, perto do evento, tá? Então você pode pegar lá os endereços das palestras. Deixa eu ver aqui se tem alguma colocação. Não. Então vamos lá. Se você quiser fazer pergunta no programa, você pode ligar no telefone 0800 979 5011 e 2457 7000, operadora 11, ou no WhatsApp 979 66 4036 ou 996 43 38 27. E aí, você está trabalhando para essa alegria de viver? Reconhecendo a importância da sua existência? Ficando de bem da sua vida? Sair da amargura, da reclamação? De ver somente o lado negativo da vida? Isso já é um grande ganho, não é? A pessoa sai da autotortura. A pessoa fica se batendo, se machucando, se arranhando toda psiquicamente. Isso daí vai trazer muitas feridas e vai doer muito. Então, continuando aqui. Por sua vez, se esses limitados... não, esse daqui eu já li. Um corpo, mesmo assinalado por amputações ou deficiências, sob injunções afligentes, e, no entanto, permitindo lucidez mental e discernimento, representa oportunidade incomum para a evolução, pelo que faculta de recuperação para o espírito calceta e imprudente, o espírito que cometeu erros, né? Ele pode estar num corpo deformado, com limitações, como aquele físico inglês, que está numa cadeira de roda, esqueci o nome dele, é Halpin, alguma coisa assim. E a plena lucidez, ele não perdeu isso, não é? Bom, todos nós poderemos ter uma dificuldade aqui, outra ali, alguns mais graves, mas aí as leis estão se mostrando, estão se manifestando, não é? O indivíduo se apresenta naquelas condições por causa das suas realizações anteriores. Agora, esse discernimento que é importante é que temos que cultivar. Em vez de usar a capacidade racional para ficar maldizendo o corpo que tem as dificuldades, que tal usar essa lucidez, esse claro mental para refletir sobre a vida, né? E quem já conhece o Espiritismo, então fazer indagações mais precisas. Meu Deus, qual é o aprendizado que eu tenho nessa experiência? Me dá força para suportar, para entender o que está acontecendo. Porque eu sei que o que está acontecendo é justo, não é injusto, não é uma maldade, não é um capricho da divindade. A divindade me coloca aonde eu preciso, o que for melhor para o meu crescimento, né? Então, se eu começo a pensar sobre essa questão, eu saio dessas reclamações injustas e eu uso de forma mais produtiva a minha lucidez, né? É um aprendizado que temos que ter, de usar a nossa lucidez. Alguém pergunta aqui, então, onde fica o umbral? Aqui também? De Guarulhos. Aonde fica o umbral? Olha, o umbral é um lugar onde as pessoas que estão lá são atraídas pelos seus comportamentos, pessoas maldosas que fizeram mal, pessoas descrentes negativas que usam a sua descrença, o seu ceticismo
e divulgam as suas ideias negativas aos outros, né? Enfim, pessoas maldosas que fazem mal tanto para si mesmas como para os outros. Então, o umbral é onde as pessoas vão se, digamos, desligar destas perturbações, dessas ilusões que elas criaram para si mesmas, né? Num ambiente onde tem muitas pessoas sofrendo, o umbral é como uma passagem para uma outra, para um outro degrau, para uma outra situação. Então, estão lá as pessoas ainda iludidas, que estão sofrendo. Veja o livro Nosso Lar, André Luiz ficou 8 anos no umbral. Depois que o indivíduo se desliga, se deslinda de todos esses caprichos, do orgulho, da maldade, dos seus vícios, né? Quando ele começa a se recuperar, ele pode ser assistido num pronto-socorro espiritual, numa cidade, enfim, onde ele vai se refazer. Porque você olha, tem pessoas que são tão duras nas suas convicções, na rigidez, inflexibilidade, né? Que elas afrontam os outros com o desejo de fazer o mal, de perturbar, de espalhar ideias nocivas, às vezes são arrogantes, orgulhosas, birrentas, egocêntricas, só pensam nelas mesmas. Se uma pessoa dessa vai para um ambiente mais harmonizado, ela vai perturbar esse ambiente. É a mesma coisa, se você trabalha numa empresa, você vai contratar vamos dizer, um enfermeiro. Você vai contratar um enfermeiro para trabalhar numa UTI. Você vai contratar um enfermeiro que grita com os outros, que não respeita ninguém, que tem comportamentos esdrúxulos, é uma pessoa que dramatiza tudo. Não, essa pessoa não serve para trabalhar numa UTI, ela vai causar perturbação. Tem que ser uma pessoa que tem uma postura diferente, é mais equilibrada. Então, um indivíduo todo desequilibrado, ele não pode estar em ambientes que ele ainda não comporta. Ele não sabe conviver com aquela harmonia ou respeito mútuo que as pessoas têm entre si. Então, ele precisa passar ou estar em lugar condizentes com o estado dele. Às vezes, o umbral é a primeira porta de entrada dele ao desencarnar, onde ele vai encontrar pessoas desequilibradas como ele. E o sofrimento neste ambiente vai fazer com que ele comece a se desligar dessas arrogâncias, perturbações e desequilíbrios pessoais, ok? Então é lugar de sofrimento, mas o Espiritismo mostra que não é como essa visão do inferno, que a pessoa vai sofrer eternamente. Não, é um sofrimento temporário, enquanto dura aqueles comportamentos inadequados, né? Mas os benfeitores estão lá para assisti-lo. A partir do momento que ele começa a mostrar, pode vir telefone, a partir do momento que ele mostra interesse de mudar, os benfeitores estão lá para socorrê-lo. Parece que tem alguém no telefone. Vamos lá ao telefone, enquanto isso, deixa eu ver se tem alguém aqui no Face. Sim, tem sim, mas antes do telefone, quem que está no telefone? Alô? Oi? Quem está no telefone? É Mercedes. Olá, Mercedes, pois não? É o Dr. Mário? Isso. É o seguinte, a Mercedes de Nossa Senhora do Carmo, eu queria apenas fazer um comentário sobre o tema que o senhor está fazendo hoje. A minha observação sobre isso daí seria o seguinte, é que o grande problema das pessoas é que, na verdade, eles não acreditam em Deus. E para ter alegria, a única coisa necessária, na minha opinião, pelo menos que eu acho desde criança, é a gente acreditar em Deus. As pessoas pensam que acreditam, eles ficam mudando de religião, pulam para lá e para cá, e falam que acredita, mas na hora da dificuldade todo mundo perde a fé. É muito então, importante. É isso, porque se fosse olhar, né, como o senhor já mencionou aí, Jesus Cristo mesmo falou, bem-aventurados os aflitos. Nós temos que seguir, né, os ensinamentos de Cristo. Sim, sem dúvida. É muito importante a fé realmente para a pessoa estar ligada com a divindade. Exatamente. Quem tem fé, quem acredita em Deus mesmo, sabe da nossa existência, tem uma fé assim, bem assim, assim, como é que fala? Como nós, os espíritas, né? Como é que fala? Assim, bem... racional. 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 Que a gente tem uma fé racional.
pronto, não precisa mais nada, porque a gente sabe que tudo vai passar, que tudo tem uma razão de ser. E que daí junta todas as orações, porque o que a gente quer não é o que é bom para nós, é o que Deus acha que nós precisamos para a nossa evolução, porque nosso objetivo aqui na Terra é evoluir. Sem dúvida. Crescermos. É só isso. O dia que a humanidade prestar atenção nisso, não vai mais haver suicídio, nem tristeza, nem ganância, inveja, essas coisas. Muito obrigado a sua participação. Volte sempre a ligar para nós, tá bom? Pois não, doutor Mário. Um abraço para você. Eu quero fazer uma consideração em cima do que você falou. A consideração é o seguinte: como você falou, ter fé em Deus vai nos ajudar a ter alegria na vida. Depende do estágio evolutivo da pessoa. Você pega um homem primitivo, ou você pode pegar um homem civilizado, que conforme aquilo que ele tem feito na vida, gera tantas perturbações que ele não consegue ter fé. Ele fica descrente, não é? E ele vai sofrer por isso. Faz parte da sua própria imaturidade. Então, também depende do indivíduo sair desses tormentos pessoais, da imaturidade, para ele começar a conceber Deus. Muitas vezes o indivíduo tem uma ideia de Deus como alguém que dá coisas, não é? Alguém que supre as necessidades do indivíduo, não é? É a ideia antropomórfica que nós falamos, a ideia de um Deus material, e que é uma projeção nossa, que é a ideia que nós temos de uma divindade provedora, né? Onde o indivíduo tem todos os seus caprichos atendidos. Então, muitas vezes nós passamos por percalços, sofrimentos, para ir se desligando dessas ilusões e começar a se ligar com a divindade e sentir essa presença divina e o indivíduo se beneficiar, sem dúvida. Existe um processo, né? E não são todas as pessoas que vão conseguir de pronto acreditar em Deus, porque elas têm coisas para serem resolvidas que ela não consegue de pronto. Bom, é isso. Deixa eu ver se tem mais alguma colocação aqui. Assim, deixa eu ver se eu posso falar o nome. Bom ter esses ensinamentos, assimilar o bem é maravilhoso. Venho enfrentando diversos desafios de saúde e de família, mas graças a Deus e à programação da rádio tenho tido sempre a vontade de vencer os desafios. Muito bem, quem está falando aqui é a Ângela, Ângela Trindade. Muito bem, muito bom o seu depoimento, né? De você saber assimilar o bem que a divindade constantemente nos oferta. Uma outra pessoa aqui diz o seguinte: bom dia, doutor Mário. Como ver o lado bom do desemprego? Eu estou fazendo a minha parte, enviando currículos e cuidando da parte espiritual, estudando, mas não consigo encontrar uma oportunidade de trabalho. Então eu pergunto, como posso olhar o lado bom de não cair na rejeição, pois é como me sinto nesse momento. Olha só, Juliana, é claro que nós temos um problema de mercado de trabalho, a crise tanto no Brasil como no mundo, isso faz realmente ter restrições para o indivíduo conseguir emprego. Agora, os benfeitores, quando falam que acontecem algumas coisas para nos ajudar na vida, nós temos que prestar atenção. Às vezes nós estamos caminhando para um buraco pelos pensamentos que estamos cultivando, pelo comportamento ou pelas amizades, e pode acontecer alguma coisa que nos desligue daquele caminho do fosso, né? Que pode ser uma doença, um desemprego, uma separação, uma coisa muito marcante que consegue trazer o indivíduo de volta para a realidade da vida. Tem que ver se o seu caso, Juliana, é este, não é? Se estava para acontecer alguma coisa. Agora, você não deve desistir de ficar procurando o seu emprego, mandar os currículos. Uma hora você vai conseguir um emprego. Mas não caia no desânimo e nem no auto-julgamento de incompetência, ou não entra nas provocações dos outros, porque às vezes os outros, para falar, né, em vez de ajudar,
fica maldizendo, mas você não consegue porque você não tem força de vontade, você não manda currículo e tal. Não entra nas provocações dos outros. Tenha fé, como nós estamos falando, acredite em Deus para que o melhor aconteça, ok? Tem mais uma pessoa no telefone, quem é? Alô? Oi, o seu nome? É Maria. Pois não, Maria? Fátima. Pois não, bem-vinda. Então, obrigada. Eu sou aposentada e continuo trabalhando, né? Mas eu sempre critiquei quem aposentado continuava, porque eu achava que estava tomando lugar dos outros. Entendi. Mas eu fiz o mesmo, né? Eu fui pedra, agora sou vidraça. Depois que eu aposentei, eu caí uma vez, quebrei a mão. Não parei de trabalhar. Agora eu estou protelando para sair de novo. Eu caí e quebrei o braço. O que você acha disso? Você atribui isso ao quê? Eu tenho a impressão que eu tenho que parar. E como eu não me decido, né? A vida está decidindo por mim, será isso? Pode ser, né? Essa leitura que você faz, digamos que são intuições de tudo que está acontecendo, né? A resposta já está em você. Talvez é isso, a vida está te dando um recado. Preste atenção no que está acontecendo, no que você está fazendo, no que você quer, né? Para agir com mais acerto, É interessante essa colocação que você faz, porque você teve a coragem de olhar para você mesma, de perceber que era uma crítica injusta, né? Que as necessidades obrigam muitas vezes o indivíduo a ter vários empregos. Tem aqueles que se excedem desnecessariamente, aí já é outra coisa. Mas então. Aprenda com isso, a vida está querendo te ensinar para quê? Para você crescer. Tá. Então, posso fazer uma outra colocação? Claro que sim. Então, eu tenho uma filha, ela é muito boa, generosa, mas ao mesmo tempo ela é daquelas que a senhora quer ter razão. Ela tem uma energia assim, que quando ela fica brava, o que acontece muito, ela solta uma energia muito negativa, sabe? Quando ela fala brava, parece que você vai cair para trás, né? E eu faz 34 anos que eu conheço o Espiritismo, elas foram criadas no Espiritismo, mas essa aí resolveu ir para a igreja protestante, né? Sim. Diz que lá, que ela conheceu o Cristo, que papapá, parece até que nunca tinha conhecido. E aí eu falei para ela que ela tem que mudar, sim, porque, sei lá, tentar transmutar a energia dela, né? Sim. Porque eu não sei o que eu faço com ela. Se você poderia me indicar algum livro, alguma coisa que eu pudesse dar para ela, sem ser espírita, lógico, né? Porque agora ela virou religião, para ajudá-la nisso aí, porque eu acho que isso entrava muito a vida dela. Sim, olha só, o nosso tempo está acabando. Eu sugiro a você o livro chamado Seus Pontos Fracos. É um livro de psicologia. Seus Pontos Fracos. Você vai encontrar em qualquer livraria. Tá bom? Agora, olha só, você já está fazendo. Você está falando com ela, sugerindo para que ela mude o comportamento. É o que você pode fazer. Você não pode exigir, né? Você não pode entrar dentro do cérebro dela e mudar. Então, você faz o seu papel de mãe, de ajudá-la. Se ela aceitar, tudo bem. Se ela não aceitar, é uma opção dela. Você tem que saber lidar com o limite. Como é que é o nome do livro mesmo? Seus Pontos Fracos. Tá bom. Tá bom? É um livro muito bacana. Muito obrigada, viu? Obrigado a sua participação e esteja sempre conosco, tá bom? Obrigada, tchau. Um abraço. Bom, estamos a 3 minutos. Deixa eu ver se dá para fazer alguma resposta aqui de alguma pergunta. Que me comentasse algo sobre... bom dia, Mário. Gostaria, se possível, comentasse algo sobre meus questionamentos pessoais. Graças a Deus, nunca passei por problemas drásticos. Isso quer dizer que ainda vou passar? Conhecemos pessoas que nascem, vivem e morrem sem passarem por nenhumas dificuldades. Se nascemos num planeta de provas e expiações, como ficamos? Olha, depende das suas realizações anteriores e das realizações atuais. Você pode ter passado por pequenos problemas, mas você pode ter força para lidar com isso, a não transformar num grande problema.
Tem gente que dramatiza, tem gente que bate o pé na cadeira, ela dramatiza, que é a pessoa mais azarada do mundo. Tem pessoas que caem, quebra a perna e não dramatiza, né? Agora, nós estamos caminhando para a perfeição. Muitas pessoas já conseguiram superar determinadas dificuldades pessoais, dramas internos, estão caminhando para o equilíbrio. Tem que ver se vai aparecer alguma prova ou não na sua vida, não é? Agora, você dispondo dessa saúde, bendiga a Deus, agradeça a Deus e cultive o seu equilíbrio para que nada aconteça. Então, você está trabalhando na construção de uma melhoria pessoal. É o que todos devemos fazer. Bom, deixa eu ver aqui que o nosso tempo já estamos a 1 minuto. Então, o livro que estudamos foi Nascentes de Bênçãos, da Joana de Ângeles. Muito bacana os vários capítulos que tratam aqui do comportamento. Muito obrigado a todos. Quem quiser falar comigo pode ligar no 5539-1616. E o pessoal que participou no Face do sorteio, daqui a pouco tem a resposta àqueles que ganharam os convites para o teatro, tá bom? Muito obrigado, então. Boa semana a todos. Você ouviu Desafios e Soluções.